Atos dos Apóstolos. Introdução. Os Atos dos Apóstolos, ATI, são a continuação do Evangelho de Lucas, constituindo a segunda parte de sua obra, Sefer in ALC. Narram a fase da história da salvação que se seguiu à ressurreição e elevação de Jesus. Como o Evangelho de Lucas, também este escrito não é historiografia no sentido científico moderno. Não tem a pretensão de fazer uma reconstituição científica dos fatos, mas baseando-se em fontes fidedignas, procura evocar o significado daquilo que aconteceu e também prestar homenagem aos primeiros evangelizadores e fundadores das igrejas cristãs, especialmente Pedro, primeiro porta-voz da Igreja Mãe de Jerusalém, e Paulo, evangelizador dos gentios. Na parte que narra as viagens marítimas de Paulo, o autor se apresenta como companheiro de viagem, falando na forma nós, 16:10, 17, 20:5, 15, 21:1, 18, 27:1, 28, 16. Conteúdo geral, os dois primeiros versículos remetem ao proêmio da primeira parte da obra, o Evangelho de Lucas, LC 1:4. Ambas as partes levam semelhante dedicatória, dirigida a Teófilo, amigo de Lucas. O Evangelho narra a história da vida e atuação de Jesus. Os Atos, aquilo que aconteceu depois. O anúncio da palavra pelos discípulos, no início da igreja, e a vida das comunidades por eles fundadas. Em Atos 8, Jesus comunica o programa deste anúncio. Recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Descreve a execução desta missão. Os capítulos 1 a 15 descrevem a expansão da igreja entre os judeus, a circuncisão, sob a liderança de Pedro. Os capítulos 13 a 28 tratam da implantação da igreja entre os gentios, nações, ou não-judeus, sob o impulso de Paulo. 13 e 15 constituem o elo que liga os dois momentos. Mais pormenorizadamente, percebemos nos capítulos 1-7 a vida da Igreja-mãe, dos 12, em Jerusalém, e no seu seio nasce a Igreja dos 7, cuja atuação, envolvendo a Samaria e a Síria, Damasco e Antioquia, se desenha nos capítulos 6-12. Os caps 13 e 15 formam o nó central. Enviado pela Igreja Missionária de Antioquia, Paulo se dirige aos não-judeus, como descrito adiante. Isso agora se liga à conversão de Cornélio, descrita atrás, e é amarrado pela reunião dos apóstolos em Jerusalém. A partir daí, inicia-se a pregação ilimitada no mundo gentio da Grécia, 16 até o reencontro em Jerusalém, 23, e o encaminhamento para Roma, que começa em Jerusalém, 21 até 28. Os três nós da narração, 6, 7, 13, 15 e 21, 23, sempre se dão em Jerusalém, até que a missão dada por Jesus, Atos 1:8, se realiza em Roma, a partir de onde a pregação tem acesso aos confins da terra. E esse é o caminho da palavra. Ilustração, capítulos 1 a 12, Atos de Pedro. Os 12, Igreja-mãe, em Jerusalém, Jerusalém. Os 7, na Judéia, na Samaria e vizinhanças. Capítulos 3 a 15, Antioquia. Paulo e Barnabé, Concílio de Jerusalém, Tiago e Pedro, capítulos 16 a 28, Atos de Paulo, Paulo, Silas, Timóteo, Ásia, Grécia, 21, 23, Jerusalém, Roma, até os confins da terra, Atos dos Apóstolos. Temas específicos. O Evangelho de Lucas mostrou que em Jesus, Deus visita o seu povo, 19:44, conforme a promessa das Escrituras. Seu caminho era uma grande subida a Jerusalém, centro do povo de Deus. O livro dos Atos completa essa ideia. Conforme Is 2:3, de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. A aliança de Israel, encerrado por LC 1:2, é o tempo da promessa. A atividade de Jesus é o cumprimento da promessa, LC 3:24, e o tempo depois da Páscoa e Pentecostes é o tempo do testemunho universal sob o impulso do Espírito. A caminhada, o crescimento da palavra de Deus, confiada aos apóstolos por Jesus Cristo. A palavra não se restringe a Israel. É proferida em todas as línguas, Pentecostes Atos 2, e para todas as culturas. A superação dos limites do judaísmo, por Pedro na história de Cornélio e por Paulo nas suas viagens, como fica confirmado pelo Concílio de Jerusalém a 15, chegando até o coração do Império, Roma, e daí ao mundo inteiro. Assim, a palavra se expandia. 5:42, 6:7, 8:4, 25, 9:31, 12:24, 13:49, 15:36, 19:20. 28,31. Veja os números crescentes: 2,42, 2,47, 4,4, 5,14, 6,7, 11, 21, 24, 16,5.
O novo gerado em meio a conflitos. A simpática comunidade nova vivendo em comunhão material e espiritual, 4:6, mas também exposta ao sofrimento por causa da pressão externa, 4:23, etc., e dos problemas internos, 6:2, 15:2, etc. A enculturação. A palavra rompe a barreira entre judeus e samaritanos, 8,5, 8,25, entre brancos e negros. O etíope, 8,6 de judeus e não judeus. Cornélio, 10,147, e o Concílio de Jerusalém, at 15, entre os simples e os intelectuais, at 17, 19, 34. E mostra também o que, nas culturas e religiões, é incompatível com a palavra. Humanos aclamados como deuses, 14, 11 e 13, exploração de pessoas paranormais, 16, 16 e 18, interesses comerciais, 19, 23, 40, etc. A questão política. No livro inteiro, o Império Romano é uma presença constante. Lucas mostra certa simpatia em relação ao Império Romano, por ser universal, e reconhece as qualidades dessa administração, mas mostra também os abusos, as fraquezas dos altos funcionários, Feli, e o nascente conflito da comunidade com o Império, 16 ou 20, 17, 16, 18, etc. Paulo, o apóstolo modelo, símbolo do evangelizador. Lucas o apresenta como sempre unido a Pedro e à comunidade, em 29, 13:3, trabalhando para seu próprio sustento, 18:3, verdadeiro pastor e evangelizador, cuja recompensa consiste em anunciar a palavra gratuitamente, 20:17.